Bom dia. Bom dia. Meu nome é Carlos Eduardo Guise, mas podem me chamar de Eduardo. Omitam o Carlos, por favor. O título da minha pesquisa é O Violão de 7 Cordas nos Sambas de Enredo do século XXI. Estou sendo orientado pelo Paulo Sá e na área de práticas interpretativas. O porquê dessa pesquisa? O porquê do interesse dessa pesquisa? Primeiro, porque eu tenho um interesse muito grande, claro, por esses dois assuntos, o violão de 7 cordas e o samba enredo, mas eu percebi que na busca por métodos do instrumento, o samba enredo não era citado, você não tinha nenhuma menção a ele. Nós temos 4 métodos conhecidos de 7 cordas, até lançados recentemente, né, se a gente for analisar nesse contexto do instrumento, e nenhum deles sugere ou dá sugestões de como tocar samba enredo. Então eu achei interessante, eu vi uma brecha aí importante para desenvolver essa pesquisa e pretendo acabá-la até o primeiro semestre de 2017, né, a corda está subindo, e sugerir caminhos para interpretar esse gênero. E por que o samba enredo do século XXI? Por que especificamente esse recorte? É porque o samba, a gente tem a data do primeiro concurso realizado de 1932. E a partir desse tempo, o gênero foi sofrendo grandes transformações. Você tinha no início o samba de uma parte fixa e a segunda baseada no improviso. Depois você pega, nos anos 50, o formato lençol, que é um samba mais descritivo, extenso, até chegar no formato que nós conhecemos hoje, mas que foi definido no final da década de 1980. Então, a partir daí, a gente tem poucas transformações até os dias atuais. Mas por que o título é século XXI? Porque eu estou trabalhando com sambas de 2013 até 2015. Eu preferia escolher esses sambas até pela facilidade de conseguir o material, o áudio dos 7 cordas. Porque a Edmusa, que é a editora responsável pelas gravações dos sambas das escolas do Rio de Janeiro, ela forneceu gentilmente só os canais dos 7 cordas, que aí possibilita uma transcrição mais fiel. Na massa sonora você dificilmente escuta os 7 cordas, né? Tem bateria de escola de samba, a bateria, tem os cavaquinhos também, então seria um trabalho bem complicado se basear por essas gravações. Então eles foram muito gentis e cederam 6 fonogramas, 6 canais, né, de 7 cordas. E aqui eu trouxe uma transcrição. Eu trouxe essa transcrição em 3 situações. Primeiro, na gravação oficial, como é mesmo, né? Como é lançado o CD, no CD. Depois eu fiz um mix, aumentei os 7 cordas. E por último a gente vai ouvir só os 7 cordas. Só para situar vocês dos sambas enredos atuais, a gente tem esse formato aqui, que é o refrão principal. Essa, inclusive, é a disposição do encarte, né, dos sambas. O refrão principal vem aqui embaixo, a primeira parte, o refrão do meio e a segunda parte. Tem algumas exceções, claro. Por exemplo, na primeira parte, às vezes você encontra ela dividida com um pequeno refrão também entre ela, mas esse é o formato que é o mais fixo. Vou colocar o áudio aqui. Esse aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa gravação então oficial de como é no CD. Alô, Brasil! Esta é para o mundo inteiro! A maior festa audiovisual do planeta! Joga a bola! Olha, beija-flor, aí, gente! Sou negro na raça, do sangue na cor, o guerreiro vem na cor, a minha mesa soberana! Agora vou colocar com 7 cordas mais evidenciado, para vocês terem uma ideia de como o instrumento trabalha nesse gênero. Esta é para o mundo inteiro! A maior festa audiovisual
só o canal de 7 cordas, que é como ele passar. Algumas observações. Eu entrevistei um músico que tocou essa faixa e a gente fez as correções necessárias também, principalmente em relação aos ligados, que são difíceis de serem percebidos. Como é que desliga? Só um minutinho. O 7 cordas, tradicionalmente, ele tem um desempenho, ele está condicionado à melodia, né? Os seus comentários estão condicionados ao desenho melódico. E eu perguntei para esse músico, o Luiz Felipe de Lima, ele inclusive é jurado do Estandarte de Ouro há alguns anos e grava já nos CDs do Grupo Especial do Rio de Janeiro também há bastante tempo. Ele falou que você não basta colar e copiar, né, as suas frases, né, do seu acervo de frases, de baixarias. Você tem que se guiar conforme a melodia, tentar entender aquela melodia e aplicar seus conhecimentos musicais, a sua sensibilidade de acordo com aquele desenho melódico, né? Como você faz essa leitura. E ele falou uma coisa interessante em relação a como é gravado os 7 cordas no samba enredo, porque eu percebi também, além dos comentários dele, eu percebi 3 maneiras de como os 7 cordas é gravado. A primeira é essa que a gente percebeu, que são só baixarias, né? Se não tem levada nenhuma, se você só usa o polegar. A outra, ela pode ser alternando essas frases com levada. E a terceira forma é fazendo baixaria, fazendo baixarias com preenchimento de levadas e levadas integrais, né? Então essas 3 maneiras estão presentes dentro das opções, das formas de se gravar, de se tocar o samba enredo, de se tocar o violão de 7 cordas no samba enredo. E geralmente as gravações são feitas com dedeira, né, que é colocada no polegar, porque você tem maior agilidade. Se quiser passar aqui, não sei se todo mundo conhece a dedeira? Ela é colocada no polegar, então você tem mais agilidade, até porque esse andamento dos sambas, a gente tem andamentos da década de 70 a 110, 120 BPM, hoje eles estão a 150, 140, 150, então a dedeira facilita a articulação das frases. Deixa eu só chamar uma atenção aqui para alguns detalhes que ele falou. Só tem aqui, no compasso 19, por exemplo. Estão vendo aqui que tem um Ré tocado num acorde com a quinta aumentada. Ele falou que isso provavelmente, claro, ele assumiu o erro, mas ele disse que esse erro deve ter sido causado por conta da partitura ter ficado meio apagada nessa parte, então não deu para ver a quinta aumentada. E isso acontece também porque os arranjos de samba enredo, eles são entregues aos músicos praticamente na hora de gravar. Então ele está gravando, a leitura à primeira vista dele já está valendo para a gravação. Então tem essa dificuldade além da dificuldade da tensão da gravação com o andamento e tudo mais, tem dificuldade de ler a partitura também. Então ficam muitas habilidades a serem trabalhadas nesse momento. Tem um outro detalhe aqui, no compasso 31. Essa aqui é o seguinte, essa ligadura, o Luiz Felipe chamou de ligadura fantasma, porque ela não é feita na mesma corda. Aqui ele dá o ataque na corda solta, Sol,
e faz a ligadura na corda de cima. Então ela não tem articulação na mesma corda. Ele dá o ataque aqui e faz na corda de cima só batendo o dedo, né? Uma corda independente. Isso eu achei um detalhe interessante. E a outra coisa, no compasso 39, aqui ele dá um ataque só. E como o violão dele é de aço, tem as cordas mais tensas, então o efeito fica melhor, por conta desse andamento também mais rápido. Se você fosse tocar um show de, sei lá, 70 BPM ou menos, esse efeito não seria viável, não teriam as notas soariam meio apagadas. Então tem essa opção que é muito utilizada pelos músicos que gravam, que tocam samba enredo, no violão de 7 cordas. E a outra coisa em relação à levada que ele falou, claro que faz parte de uma escolha pessoal, você gravar apenas baixarias ou alternar com levadas, é que na hora da mixagem final, vocês perceberam que até as baixarias é difícil da gente ouvir, né? Então a levada acaba passando, ficando mais discreta ainda. Então, muitas vezes não vale nem a pena investir na levada, né? É mais viável ficar fazendo baixaria para tentar conseguir um espaço ali na gravação, na mixagem final. O que mais aqui que tem que falou assim interessante? Sim, as frases, né, dos violonistas, as frases que são postas nos arranjos ficam a critério mesmo dos músicos, né? Vez ou outra tem uma obrigação escrita pelos arranjadores, mas a maioria é decidida pelo próprio músico na hora ali. Eles usam um termo também que é a Kardec Music, né? Ele vai tocando no momento ali, a coisa vai acontecendo e ele põe para fora as frases que aquele vento soprou ali para ele. É basicamente isso. Obrigado. Perguntas? Eduardo, você é violonista de 7 cordas. Na verdade, eu tocava cavaquinho, né? Agora estou estudando violão, mas... Você já teve essa experiência de tocar numa escola de samba? Não, desfilar? Não, nem desfilar e nem tocar, mas tá nos planos, pelo menos em desfile. Deve ser incrível, né? A experiência assim. Eu até gostaria de tentar agora fazer uma pesquisa com um violonista que fosse apresentar em uma determinada escola para ver... Não sei se é possível ter acesso ao carro de som, mas para estar mergulhado nesse âmbito e relatar mais experiências a respeito disso, né, de como funciona esse processo de tocar na avenida, né? Sim. Na verdade é uma dúvida assim, que eu tenho. Você falou que na gravação o violonista usou um acordamento de aço, né? Sim. E aí isso varia de gênero para gênero ou é justamente por causa da tensão maior nas cordas? Isso tem a ver também com gosto pessoal, mas pode variar de gênero para gênero. Aqui tem o Luiz Otávio, por exemplo, que lançou em 2002, lançou um dos métodos de 7 cordas. Ele foi o introdutor das cordas de nylon no violão de 7 cordas. Até então ninguém tinha usado. E por que isso? Porque ele queria tocar um repertório mais camerístico, né? E o violão de aço não te dava essa possibilidade. Então tem isso de se adequar ao gênero, mas também num gosto pessoal. Às vezes, por exemplo, se for tocar por muito tempo samba enredo, é até aconselhável não, você pode usufruir do violão de nylon, porque ele te dá um descanso maior, né? Não fica tão tensionado, você pode fazer mais levada, com uma pegada mais macia, que você às vezes vai tocar 3, 4 horas seguidas, né? Então tem essa opção. Aí depende do gosto do músico e do preparo físico também, né? Por assim dizer, né? Da técnica, né? Esses elementos agrupados. Você primeiro? Eu queria saber se por exemplo, você teve contato, entrevistou um violonista. Sim. Esses violonistas que trabalham com a gravação de sambas enredos, eles são músicos de universidade, são músicos intuitivos, assim, é claro que deve ter um pouco dos dois, mas geralmente você sabe de onde que eles vêm, assim, são das comunidades, quem são eles? Olha, Camila, dos músicos que gravam no CD, a maioria vem de estudos mais formais, mas os sambas eles passam por muitas disputas nas escolas de samba e eles precisam ser gravados para
serem divulgados. Então, nessas gravações, aí você vê muita gente das comunidades e até sem estudo formal, atacando de ouvido, assim. Isso a gente vê bastante, e os músicos muito talentosos. Mas no CD ainda tem essa... Mas músico contratado, sim, há alguns meses eles são contratados assim. Eu tive experiência, tocando, mas cavaquinho, eu toquei na Mangueira da Manhã, 3 anos. Aí, então assim, eu percebia que assim, para ensaio, a gente ia para o ensaio, mas para gravação do CD, eram músicos contratados da ESME Rio, que é, no caso, acho que seria a Liesa. Para gravar só iria o intérprete, o mestre de bateria, com algumas pessoas, alguns mais tops assim, da bateria, né, aquela panelinha formada, e gravavam com aquela voz ali do intérprete, mas o cavaquinho, o violão, eram músicos mesmo contratados. Foi bom você falar no cavaquinho, pode falar? Em relação até a levada, um outro motivo para não se preocupar muito com a levada do violão é porque geralmente nas gravações atuais são utilizados 2 cavaquinhos que fazem essas levadas. Um é na afinação de Ré, Sol, Si, Ré, que é o chamado cavaquinho carreteiro, que leva mais reto, e o outro com afinação de bandolim, Sol, Ré, Lá, Mi, que é o cavaquinho palhaço, cavaquinho palhaçada, ele fica requebrando na música. Então foi legal também. Então a levada acaba sendo ocupada pelos cavaquinhos, né? O violão desempenha um papel secundário nesse contexto. João ia perguntar. Eu achei muito interessante que você falou que o próprio violonista lá, qual é o nome dele? É o Luiz Felipe de Lima. Luiz Felipe. Ele fez uma técnica muito difícil de fazer, que é tocar o sol e ligar com o hammer-on no Fá. Sim. Se você ler a partitura lá, você nunca vai fazer assim, você vai pegar o sol com 4 dedos ali e puxar. Exatamente, na mesma corda, né? Aí você pretende fazer essa partitura. Escrever essas digitações? Porque tem uns sinais de guitarra que indicam, né, essas técnicas. Tem isso, eu quero me inteirar contigo. Que tem o hammer-on, tem vários tipos de coisas que são bem da guitarra elétrica, que são notados. Certo. E ali, naquele caso ali, não teria como a gente saber que ele faz assim. É uma coisa que fica super idiomática. Né? Inclusive, a intenção é de localizar esses pontos e colocar o asterisco lá para explicar isso. Mas se tem a técnica, é melhor. Mas em relação à digitação de todo trecho, fica um pouco inviável, porque o próprio Luiz Felipe, eu não sei o que usei aqui. Eu posso ter tido várias combinações aqui, não teria como te passar a correta, né? Então tem essa dificuldade. É um outro trabalho aí. Até daria para lançar sugestões, mas aí é um parto de trigêmeos, né? O negócio é complicado. Tem uma pergunta. Não sei se você tem essa visão assim, global, imagino que tenha, né? Do violão de 7 cordas nas várias escolas de samba. Se existem, por exemplo, estilos ligados às escolas ou à comunidade, digamos, ou os estilos são mais individuais de cada violonista, ou se o estilo é mais ou menos uniforme. Você tem como particularidade o sotaque das baterias, né? Sim. Parte rítmica, mas enquanto... Eu acho que o violão acompanha essas particularidades também? Eu acho que assim, tem um detalhe ou outro, mas o idioma acaba sendo o mesmo, as referências são as mesmas, né? Que vem do Dino claro que a gente tem inovações, por exemplo, o Rogério Caetano, né? Que já utiliza outros tipos de escala nas baixarias. Mas, desculpa perguntar qual escala, por exemplo? Alterada, ele usa bastante, por exemplo, que não é da linguagem, não é tradicional, né? É recebido normalmente. Hoje sim, ele impõe esse respeito, né? O cara é um virtuoso, né? Mas houve resistência? Eu acho que ele já pegou uma época já com o pessoal com a cabeça um pouco mais aberta, né? Já fugindo um pouco do tradicionalismo, assim. Então ele teve essa facilidade, claro, muito por competência dele também, né? É uma referência enorme. Então existem vamos dizer, violonistas pontuais que estão propondo algumas coisas. Propondo novidades, E o Rogério é uma baita referência nesse sentido também. As perguntas? Muito obrigado.